pessoal, bora falar hoje sobre um pouquinho, né, sobre pronome. E antes de tudo, cabe a gente relembrar as classes gramaticais, né? Então, na morfologia estudamos a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Assim pode-se dizer que classe de palavra ou classe gramatical é todo agrupamento de palavras que estruturalmente possui aspecto parecido, né? Considere a classe gramatical corresponde ao estudo de palavras que têm uma natureza comum. Assim, os pronomes se assemelham devido à sua característica de acompanhante substituto de outra classe gramatical, o substantivo, ou seja, os pronomes ele vai substituir o substantivo. Eu entendo que pode parecer confuso, sendo assim o que você precisa guardar agora é que os pronomes substituem o substantivo em alguns casos, em outras situações acompanham-os e o determinam. Isso significa dizer que toda palavra que venha substituir ou acompanhar um substantivo chamaremos de pronome, né? Então a gente já sabe aí que o pronome ele vai substituir o substantivo ou vai acompanhar. E é muito bom na construção de texto da gente, por exemplo, na redação, porque a gente substitui um substantivo por um pronome e já vai deixando de ter a repetição de palavras. Vamos ver adiante, tá certo? Milka, uma jovem estudiosa da língua portuguesa, representa todas as adultas meninas de sua geração. Ela é corajosa e ama as palavras. Observe que a palavra ela, pronome, substitui o nome Milka. No caso, a frase começou com Milka, uma jovem estudiosa da língua portuguesa, representa todas as adultas meninas de sua geração. Ela quem? Milka. Veja que senão a gente ia repetir o nome Milka aqui de novo. Então o pronome já serviu para substituir o substantivo Milka, tá certo? Há um tempo, um poeta brasileiro chamado Oswald de Andrade escreveu um poema metalinguístico. O que é metalinguístico? É aquilo que fala da própria língua. Então o poema dele falava da própria língua. Quando a língua fala da própria língua, titulado Pronominais. Ele escreveu: dei-me um abraço, diz o gramático do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um abraço. Então no dia a dia nunca a gente vai dizer assim: dei-me um abraço, dei-me um cigarro, dei-me uma carona. A gente vai dizer: me dá uma carona, me dá um cigarro, me dá um abraço, né? No dia a dia a gente fala assim, mas gramaticalmente a gente não pode falar, escrever dessa forma. Seria dei-me, tá certo? Vamos ver, continuando. Marisa Monte, uma artista e compositora brasileira, conhecida no cenário musical, interpreta a canção Beija Eu. Beija eu, beija eu, beija eu, me beija, deixa que eu seja ser. É legal refletir o uso pronominal da música, que é muito empregado na língua falada. No entanto, não aceito gramaticalmente. É importante você lembrar que a língua escrita deve seguir a norma gramatical, enquanto na língua falada não há essa obrigatoriedade. Então, aí é justamente chamando a atenção da gente. Quando a gente vai escrever na língua escrita, a gente tem que seguir as regras gramaticais, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor essa parte aqui adiante. Vamos ver lá. Se fôssemos ajustar a música na norma gramatical, pergunto como seria. Você pode tentar se quiser. De acordo com a gramática normativa, beijar é um verbo transitivo direto e precisa de um complemento para expressar um sentido específico. Ou seja, precisa de um objeto direto. Sendo assim, o pronome pessoal oblíquo me seria o adequado e não o eu, como posto na canção. Beija eu, me beija, né? Agora imagine um livro gramatical. Não é um livro de gramática, é sobre gramática. Ele existe, foi Monteiro Lobato que escreveu. No livro Emília do País da Gramática, os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo falam sobre várias classes gramaticais, incluindo os pronomes. Há um trecho da narrativa em que a Emília chama a atenção para o tamanho do escudo. Veja, a primeira e menor é a dos pronomes. Ela é tão pequena, admirou-se Emília, e todos se dirigiram para a casa dos pronomes pessoais, enquanto que Dim ia explicando que os pronomes são palavras que também não possuem perna e só se movimenta amarrado ao verbo, ou seja, o pronome ele vem junto ao verbo, tá certo? Vamos ver o que é que ele diz mais, né? Quando vamos estudar o pronome, precisamos, além de compreender seu conceito, compreender também sua função no texto, bem como suas classificações. Vamos descobrir isso agora. A função básica dos pronomes é a substituição ou acompanhamento do substantivo.
A forma que o pronome será utilizado depende do verbo pelo qual é orientado. Isto é assunto para outra aula. Quando o pronome é utilizado para substituir o substantivo, temos o pronome substantivo. Claro, se ele substituir um substantivo, o pronome é substantivo. Exemplo, a pandemia nos trouxe, apesar de tudo, uma certeza. A escola faz muita falta. Ela nos faz valorizar mais esse lugar de troca de saberes e de socialização. Veja que o pronome pessoal, ela, substitui o substantivo pandemia. Olha, a pandemia nos trouxe, apesar de tudo, uma certeza. A escola faz muita falta. Ela quem? A pandemia. Nos fez valorizar mais esse lugar. Esse lugar quem? A escola. Então tudo vai substituindo o outro, o substantivo, certo? Vamos lá entendendo mais um pouco. Exemplo, a imagem de Capitu ia comigo, em minha imaginação, assim como lhe atribuiria lágrimas, há pouco assim lhe encheu a boca de riso. Agora via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente meu nome de uma doçura que me embriagou. Isso é de Machado de Assis, tá certo? Repare que o pronome possessivo meu acompanha e acaba por determinar a palavra nome. Quantas classificações temos? Aí a gente vai falar das classificações, pronomes pessoais, pronome oblíquo, pronome de caso reto, possessivo, todos eles a gente vai falar um pouquinho. Então, bora perceber agora os pronomes pessoais. Para que servem os senhores pronomes pessoais? Perguntou a menina. Nós, respondeu, eu servimos para substituir o nome das pessoas. E os seus companheiros e outros pronomes pessoais? Perguntou a Emília. Então, lá dentro, jantando na mesa de refeitório, achava os pronomes tu, ele, nós, vós, eles, elas e elas. Esses figurões eram servidos pelos pronomes oblíquos, que tinham o pescoço torto e lembrava corcundinhas. O menino vira lá o mi e o mim, o migo, o nós e o nosco. Né? Coisas, palavras que a gente pensa às vezes que nem existe. Né? O ti, o tigo, o vós, o vosco, o ó, o a, o li, o si e o sigo. 16 pronomes oblíquos. Assim, os pronomes pessoais de caso reto desempenham a função de sujeito da oração, ou seja, é o sujeito da oração, o sujeito da ação, certo? Exemplo, quando a senhorita Narizinho diz tu, referindo-se aqui a esta senhora boneca, está substituindo o nome Emília pelo pronome tu, certo? Emília, substantivo, tu, pronome. Então fala de tu, está falando de quem daqui, nesse caso de Emília. A gente está substituindo, tá certo? Os pronomes pessoais oblíquos funcionam como complementos e dividem-se em átomos e tônicos. O que se difere em geral é que os tônicos vêm sempre antecedidos de preposições. Gosto de ti, por isso estuda e fica em casa. Observe que ti vem acompanhado da preposição de. Assim, sintaticamente falando, os pronomes pessoais oblíquos tônicos funcionam como objeto indireto. Uma curiosidade intrigante em relação aos pronomes pessoais é o uso do tu barra você, certo? Em algum momento, vamos lá, vendo isso aí, você já se viu com dúvida de qual desses pronomes dá para falar com alguém. Veja o que se diz no livro a esse respeito. Usar tu ou você, qual seria o correto? Né? Os meninos notaram um fato muito interessante, a rivalidade entre tu e você. O pronome você havia entrado no quintal e sentado-se à mesa com toda a brutalidade, empurrando o próprio pronome tu do lugarzinho onde ele se achava. Via-se que era um pronome muito mais moço que tu, e bastante cheio de si. Tinha ares de dono de casa. Que há entre aqueles dois? Perguntou Narizinho. Parece que são inimigos? Sim, explicou o pronome eu. O meu velho irmão, tu, anda muito aborrecido porque o tal você apareceu e anda a atropelá-lo para lhe tomar o lugar. Apareceu como? De onde veio? Veio vindo. No começo havia tratamento antes de tu e você, era vossa mercê, dando aos reis unicamente. Depois passou a ser dado aos fidalgos e foi mudando de forma. Ficou uns tempos vossi mercê e depois passou a vós mercê. E finalmente, como está hoje, você. Então veja que a palavra você, né, esse pronome, ele passou por todas essas transformações, entrando e aplicando em vez de tudo, um tratamento familiar ou caseiro. No andar em que vai, creio que acabará expulsando tu para o bairro das palavras arcaicas, porque já no Brasil, muita pouca gente emprega o tu de acordo com a gramática. Então, assim, aquilo que ela quer dizer que tu
seria o mais correto. Mas como você veio se expandindo, né, por muito e muito tempo, então as pessoas praticamente já não falam tu e falam você, que gramaticalmente também já é aceito. Daqui a pouco a gente volta. Beijo.